Vale a pena investir no ETF Bill? Não investe nesse ETF antes de assistir a esta análise completa. Fala investidor, tudo certo? Eu sou a Aline Barbosa, especialista em investimentos pela Anbina, e hoje irei analisar junto com você um ETF de renda fixa americana, o ETF Bill. Vem comigo! O Bill é um ETF que tem se tornado bastante popular e eu diria até mesmo atrativo por investir em T-Bills. Ou seja, por investir em títulos do Tesouro Americano de curto prazo pagando dividendos mensalmente. Sim, mensalmente. No caso do ETF Bill, o portfólio é composto por títulos com vencimentos de pelo menos 1 mais inferior a 3 meses, já que ele acompanha o desempenho do índice Bloomberg de 1 a 3 meses. O seu portfólio é bastante rotativo, já que os títulos vão sendo vendidos e substituídos pelos próximos títulos de 3 meses. Como eu já mencionei, o ETF Bill vai investir em títulos de curto prazo do Tesouro Americano e, em função disso, será possível ao investidor acompanhar e obter maior clareza sobre a inclinação dos juros no decorrer desse tempo, sendo um ponto bem importante para não sofrer tanto com marcação a mercado. Como assim marcação a mercado? Então, se torna muito mais fácil sabermos qual será a decisão do Fed sobre os juros nos próximos 3 meses do que a decisão daqui a 1 ano. Ou seja, em bom português, é muito mais fácil você saber qual vai ser o valor dos juros daqui a 3 meses do que os juros daqui a 1 ano. Isso porque muita coisa pode acontecer em 1 ano. Sendo assim, em regra, ETFs de 1 a 3 meses possuem menor volatilidade, ou seja, risco mais baixo devido a maior previsibilidade. E quem faz a gestão desse ETF? A State Street Global Advisors, com uma taxa de administração de 0,14%, mais de 31 bilhões sob custódia e com seu IPO em meados de 2007. Ou seja, esse ETF tem mais de uma década de história para contar. Tudo certo até aqui, mas você pode argumentar: Aline, por que investir em renda fixa americana de curto prazo se eu posso investir em renda fixa brasileira que pagará com certeza muito mais? Aqui eu vou usar o método socrático e eu te faço o seguinte questionamento. Como você bem pontuou, pagará muito mais. Então, por que pagará muito mais? Ao falarmos em renda fixa, países como Brasil e México entram no radar dos investidores pelos retornos consideravelmente altos. Mas é importante que nós pensemos um pouco sobre risco de crédito. Cartão de crédito, por exemplo, em geral, bons pagadores possuem um rating alto, então vai conseguir crédito fácil, vai conseguir realmente fazer o cartão de crédito e ter um limite mais alto. Já os maus pagadores, os que geralmente têm um rating de crédito bem mais baixo, eles não vão conseguir crédito tão fácil quanto conseguem, dado o risco. Pode ser que a instituição cobre um valor muito maior pelo risco, pode ser que o limite seja muito menor. Então, quando nós estamos nos referindo a países, também existe essa análise de crédito, que é o rating de crédito. Perceba que enquanto o rating americano é classificado como um dos melhores, o do Brasil é especulativo devido a fatores de instabilidade política, jurídica, econômica, nível de endividamento, risco da nossa moeda. Ou seja, o nosso histórico nos últimos 20 e 30 anos depõe negativamente contra o Brasil, e isso acaba sendo levado em consideração na análise de risco versus retornos do país. Em contrapartida, a segurança e a qualidade creditícia dos títulos americanos é bastante alta. A renda fixa americana é considerada um dos investimentos mais seguros do mundo por ser justamente título do governo americano. Os Estados Unidos apresentam um bom histórico, uma alta capacidade de pagar suas dívidas e alta liquidez, já que o mundo todo negocia por lá. Por causa disso, que a renda fixa americana pagará bem menos, pois é mais segura do que a nossa renda fixa. Aquilo que a gente já conhece, aquela premissa que nós conhecemos bem se concretizando na prática. Quanto maior o retorno, maior será o risco. Como posso investir nesse ETF? Então, você precisa abrir ou ter conta em uma corretora que negocie com ativos listados na Bolsa Americana. Alguns exemplos são Avenue, Inter, Nomad, C6, XP e Interactive Brokers. E na descrição desse vídeo terá uma playlist com análises dessas corretoras, para que você possa se familiarizar, caso ainda não seja familiarizado com corretoras americanas. Outro ponto que eu considero relevante é ficar atento à marcação a mercado, pois os títulos e seus respectivos rendimentos pagos na forma de renda são avaliados com base nos preços e condições do mercado em tempo real devido às mudanças nas taxas de juros, por exemplo. E como é um ETF com foco em curto prazo, basta você ficar atento às expectativas do Fed para as taxas de juros. Vamos pensar de forma prática. Atualmente, o ETF Bill paga um yield de cerca de 5%, que equivale a uma renda mensal de 41 cents. Esse yield é basicamente o rendimento dos juros americanos atuais. Pensa comigo, se os juros subirem para 7%, esse ETF pagará um yield de 7%. Se os juros caírem para 3%, esse ETF pagará um yield de 3%. E como eu já comentei, isso ocorre em virtude dos títulos serem vendidos e repostos rapidamente, em cerca de 3 meses. Vale destacar que o crescimento anual em termos de dividendos pagos nos últimos 5 anos gira em torno de 23%. Com um histórico bem controverso no que tange aos dividendos, justamente pelas movimentações que tivemos nos juros americanos.
já que em 2020 caiu drasticamente e em 2021 chegou a zero, mas em 2022 e 2023 voltou a subir monstruosamente. E mais uma vez, caso os juros caiam, esse histórico deverá apresentar queda nos dividendos pagos. É importante entender que nas análises de ETFs eu sempre faço comparações entre pares, como é o caso do XLR com o VNQ, o VT ETF que investe em todas as ações do mundo, com o SPY, que é um ETF que replica o S&P 500. Mas se tratando do ETF Bill, não faz sentido nenhum compararmos a sua performance com ETFs como o SPY ou o VNQ, já que o Bill não tem uma proposta de apresentar uma performance em termos patrimoniais, justamente por investir em renda fixa de curto prazo. Sendo assim, para que público, que tipo de investidor o ETF Bill é direcionado? Geralmente, esse ETF pode ser utilizado como uma forma de proteger parte do patrimônio em moeda forte sem maiores oscilações, justamente pela previsibilidade de ser títulos de curto prazo. Quero fazer uma viagem para a Disney. Então, nesse caso, alocar o montante em um ETF como o Bill pode fazer sentido, pois a volatilidade é muito mais baixa devido à previsibilidade e segurança dos títulos. Outra função que o Bill poderia ter na carteira seria uma alocação em caixa para momentos de oportunidades, mas, nesse caso, lembre-se que é um ativo de renda variável, você vende e recebe o dinheiro em D+2. O objetivo de quem investe nesse ETF é ter exposição em renda fixa americana com horizonte de investimento em geral para curto prazo, com exceção, claro, de quem busca por investir para proteção de patrimônio para investidores mais conservadores, dado baixo risco. No geral, a classificação de tese para esse ETF seria de segurança, ou seja, maior segurança da carteira em uma renda fixa, segura e moeda forte. E por fim, sempre fique atento às falas do Fed, ao ciclo de juros em solo americano e às estimativas do mercado sobre as próximas reuniões. E agora eu te pergunto, você investe em renda fixa americana? E se você investe, qual é o ETF que você utiliza para sua estratégia? Me conta aqui nos comentários. E um PS, eu já te convido a acessar o link que está na descrição desse vídeo para entender melhor como minha consultoria funciona. E claro, não esquece de deixar aquele like maroto nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo.